Olá, bem-vindos a mais um Pod Peregrina. Eu sou a Tati Sulepa e comigo hoje Roger Lerina, jornalista da cena cultural, um dos nomes mais importantes da cena, tanto no estado quanto no Brasil. Roger, bem-vindo. Obrigado, Tati. É um prazer estar aqui no Pod Peregrina para conversar contigo. Eu que agradeço. Bom, o Roger é gaúcho, ele nasceu e foi criado no bairro Bonfim e, entre outras coisas, jornalista, curador, programador de cinema. Programador de cinema é muito engraçado, porque parece que a pessoa programa um cinema, né? Mas exato. Mas não deixa de ser também. Não deixa de ser. O Roger, além disso que eu falei, ele ainda brinca como DJ numa festa bem importante aqui no estado, aqui em Porto Alegre. Também é crítico de cinema, é jurado e... faço o posto Ipiranga, basicamente. Apresentador não, é mestre de cerimônias. Também. Esses dias eu encontrei o Roger, né? Teve na Noite dos Museus ali, teve um evento bem legal. Vamos falar sobre isso também, tá, Roger? Topa? Ótimo. Claro, qualquer assunto. Qualquer assunto. Até aqueles mais, assim, perigosos e proibidos, não dá ideia, hein? Eu já não sei. Vamos lá, vamos testar. Vamos lá. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se gostar aqui desse papo, dá o teu joinha, que isso ajuda muito, tá bom? E compartilhe o conteúdo, que vai estar muito interessante durante esses próximos minutos. Roger, como é que foi nascer e crescer no Bonfim? Eu considero, Tati, um privilégio, assim, ter tido essa experiência, essa vivência. E eu tô até lá, tô até hoje ali. Na verdade, eu filho do Bonfa. Eu sou filho do Bonfa total. Eu já morei em alguns outros lugares, sempre morei em Porto Alegre, já viajei por outros lugares, mas morar sempre foi na cidade, sempre foi em Porto Alegre. E morei em outras partes, outras regiões da cidade, mas sempre em algum momento voltar para o Bonfim. Agora eu já estou há quase 10 anos morando no Rio Branco, que é o novo Bonfim, digamos assim, muito colado. Então, assim, sempre foi uma experiência muito rica, porque eu cresci nos anos 70 e 80. Eu fui adolescente nos anos 80 no Bonfim. Isso aqui para quem vive em Porto Alegre, para quem conhece a cidade, sabe que isso é importante. Foi um caldo de cultura muito rico, né, Tati? Tu vivenciaste também Vivi isso. também a Bonfim, né, na década de... final de 90, na verdade, quando frequentava Oswaldo Aranha ali, os bares, Lola, Ocidente, Bar João. Tu és bem mais jovem do que eu. Pegaste ainda, mas mais a finaleira. Se bem que agora voltou, a gente depois pode até falar sobre isso, o Bonfim se revitalizou e voltou a ser um ponto de boemia cultural. Mas ele sempre foi desde os anos 70, até antes de eu começar a frequentar o Alasca, tal da Esquina Maldita, que era uma outra região ali do Bonfim. Mas... essa cultura sempre esteve ali, a proximidade com o Parque da Redenção, que é um parque super dali bacana. Do lado, né? E aí o Escalera, clássico. O Bar Escalera era um negócio... de outro mundo. Sensacional. Nos finais de semana, tinha multidões, juntava multidões ali para beber, se encontrar, tinham shows, né? Então tinha uma convivência muito intensa no espaço público, assim, nas ruas e na Redenção, e ali Oswaldo Aranha e as outras ruas ali do Bonfim. Então, para mim, foi determinante na minha vida. Com certeza, isso te influenciou e influencia até hoje, como tu falas. Né? Roger, tu é jornalista formado pela URGS, né? Como é que foi a tua caminhada até o jornal? Como é que foi de cara, assim? Tu simplesmente... Não, Tati, foi bem por acaso, assim. Eu, desde de muito moleque, de pré-adolescente, eu acho, eu já sabia que eu não iria não sabia direito o que eu queria fazer da vida, mas eu sabia que não ia para ciências humanas, quer dizer, ciências exatas, ou ciências médicas. Agora não ia ser médico, não ia ser engenheiro, não tinha, eu sou péssimo em exatas, matemáticas, físicas, etc. Então, eu já, de alguma maneira, iria para as humanas, mas também, ao mesmo tempo, eu não tinha pendor artístico, assim, eu não sei tocar em um instrumento, não canto, não atuo, não desenho, não pinto, nada disso. Mas gostava de pensar bastante. Gostava de pensar, e gostava das pessoas que faziam isso, que eram artistas, sempre que... Eu disse, cara, como é que eu vou ficar com perto desse povo, mas eu não sou um deles, etc. E aí, eu fiquei nessa, assim, e às vésperas de fazer o vestibular, sei lá, com entre 15 e 16 anos, eu estava ainda muito na dúvida se eu o que eu ia fazer, se eu ia fazer... Acho que todo mundo, né, Roger? Assim, poucas pessoas nascem com aquela determinação, com aquela certeza, eu vou ser biólogo, sei lá o quê, eu vou ser médico. Claro. Tem algumas pessoas que têm mais, assim, às vezes tem uma coisa de família também, a família é toda voltada para um determinado ramo, então
as pessoas já se encaminham. Mas efetivamente, se a gente for pensar, né, Tati, todo com mundo 15, sabe. 16 Ninguém anos, a sabe gente nada, são os né? moleques. A gente não sabe nada Não sabe agora, nada. que a gente é um pouquinho mais velho que isso. É. Imagina quando a gente tem 16 anos. Não, né? Bem, mas eu sabia menos ainda, talvez, que os meus colegas. Mas eu achava, eu não sabia se ia fazer literatura, história. A história é uma boa, né? Letras, né? História, sociologia. Mas aí eu pensei assim, não tinha cinema, por exemplo, na época. Hoje, felizmente, tem um monte de escolas de audiovisual e cinema aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Mas no Rio Grande do Sul não tinha nada disso, nem perto disso. E eu sempre gostei muito de cinema. Então, eu gostava de ler, gostava de ouvir música, ia a teatro, tudo já desde os 12, 13 anos. Aí eu pensei, vou fazer jornalismo, que é o mais próximo, né? E claro, daí não vou fazer jornalismo esportivo, ou policial, ou sei lá, econômico, mas vou tentar ir para o jornalismo cultural, que eu acho que é a forma de eu estar mais próximo desse universo que eu curto. Da tua realidade. Da minha realidade, do meu dia a dia, né? E aí eu junto as duas coisas, que é o prazer que eu sinto em curtir esse tipo de coisa e também uma forma de ganhar vida, né? De trabalhar. E aí me inscrevi, mas foi assim, Tati. Foi tem que... Né? Na época, inclusive, tinha 2 opções, né? No vestibular da URGS, podia ter... Chamar que eram 3 até, eu acho. Botava a primeira opção e depois mais uma ou 2, né? Se não passasse na primeira, exato. podia aí pegar eu lembro que a segunda era história, sociologia, mas aí eu marquei a primeira, jornalismo, mas foi assim na hora. Então foi um pouco por acaso e não me arrependo, ainda que seja pelo amor de Deus, é que se arrepende agora. Pois é, agora é bem Essa tarde entrevista para não isso, deveria né? estar acontecendo. É bem tarde. Não, eu sou muito satisfeito, sou muito grato pela minha trajetória, claro, de profissional, não há dúvida. A questão é que e tu sabes bem disso, é uma profissão muito ingrata do ponto de vista de segurança econômica, de estabilidade mesmo, né, profissional. Nossa, o que aconteceu do final dos anos 80 até hoje no meio da comunicação, as revoluções, as mudanças econômicas, os enxugamentos nos veículos de imprensa, são não terríveis, só isso, né, Roger? O fato de terem tirado, né, a obrigatoriedade do diploma, eu acho que puxou para baixo. Também contribuiu para isso, contribuiu né? bastante, né? Mas as questões econômicas, o surgimento depois da internet, e não estou reclamando, não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, mas que efetivamente mudou o perfil mudou o consumo do todo, nosso né? trabalho, mudou o consumo. O que aí sim eu acho... já estamos adiantando o papo aqui, né? Estamos chegando aos tempos de hoje. O que eu acho que é bastante questionável, e aí sim, acho que tem pontos muito negativos que a gente tem que levar em consideração, é essa onipresença, essa predominância das redes sociais em todos os aspectos da nossa vida, inclusive como uma fonte de informação, que é o que virou para boa parte das pessoas, e que não é exatamente algo confiável. Nada confiável. Temos aí as desinformações, fake news, etc. E ainda com IA, né? Que criam toda uma história. Isso aí. Que é uma ferramenta muito boa. De novo, a gente não está falando mal aqui da IA. A IA é incrível. A forma como está sendo usada. A forma como está sendo usada, etc. Mas, bem, isso era só porque a gente estava falando assim, né? O que eu estava feliz ou não. E aí, realmente, tem essa questão de que é uma carreira difícil, desse ponto de vista de estabilidade, né, econômica. Mas, do ponto de vista da satisfação, Tati, assim, profissional, impagável, né? É impagável. Ainda mais se eu tive muita sorte, Tati, que né, como eu disse aqui antes, que eu estava tentando, pensei, vou fazer jornalismo, vou tentar me encaminhar para o jornalismo cultural. Eu dei muita sorte que logo, depois de formado, eu consegui começar a trabalhar no que era o principal, acho que hoje ainda é, o principal jornal da região sul do Brasil. Na época era uma potência muito grande, 0 Hora, a RBS era uma grande empresa, ainda é uma grande empresa, mas como a gente falou também aqui... O consumo mudou, o jornal mudou os consumos, essas empresas, todas elas, no Brasil e no mundo inteiro, se enxugaram, diminuíram, etc. Mas no começo dos anos 90, quer dizer, até antes disso, mas até a primeira década dos 2000, nossa, a RBS era uma potência. E eu consegui
né, começar a trabalhar lá nessa área, que é o que eu queria, e até meio que por acaso acabei sendo responsável por uma coluna de uma página inteira no jornal Maravilhosa. Zero Hora. Para mim, era a melhor parte do jornal da Zero Hora. Era muita contracapa. gente. E eu posso dizer que eu também achava isso, porque eu não fui o primeiro a assinar essa coluna. Eu cheguei, sei lá, 1 ano e meio depois que ela já tinha sido criada. E quando eu nem trabalhava em Zero Hora, eu era ainda formando recém, era realmente a página que eu mais curtia, que eu mais lia. E aí eu acabei virando o editor dela, o colunista dela, que era a Contracapa, que é uma página inteira, e ficava, o nome já dizia, foi na contracapa do segundo caderno, que era o caderno da cultura, de cultura e variedades de Zero Hora, tradicionalmente. Agora eles terminaram, mudaram de nome, teve uma reformulação. Muito triste isso, né? Muito triste. Eu sou, assim, órfão desse caderno. Eu também acho. Eu acho lamentável. Acho que deveria ter continuado o caderno como tal. Pela importância do veículo também, entendeu? Ele simplesmente, né, abortou a criança, né? Abortou a cultura do seu legado. Acho bem chato. Ele deixou tem uma, né, da Juliana, aquela menina, né, que faz agora. Juliana Bubitz faz uma coluna muito bacana, muito parecida com o que eu fazia, né? Mas tipo, ela poderia ter um espaço como tinha, né, como havia a Contracapa, né? Não precisavam ter. Eu acho que eles estão... eu agora... Bom, aí aconteceu que eu fiquei 20 anos, 19 na verdade, assinando entre 1998 e 2017, eu assinei essa coluna que era de segunda a sábado, uma página inteira, como isso, na contracapa do segundo caderno, que era um mix, né, Tati, tinha arte, tinha cultura, mas tinha comportamento, tinha moda, tinha noite, né? Eu sei bem. Não sabe bem, né? A Tati era... Já me botou na coluna dele algumas vezes. Muitas vezes. Era uma habituê da coluna. Eu tava falando com o Roger agora, gente, que eu saí em formato de shard uma vez. Foi muito engraçado. Isso na época que não tinha nem área azul. Eu trabalhava num banco, era operadora financeira de um banco. Olha só, a Tatiana, operadora financeira de banco. Eu dei matemática também, não sei qual o louco do diretor que me contratou. Aí, tinha um cara lá, tinha um cara dito cuidador de carro, Roger, e ele tirava cola, cara, era doidão, entendeu? Não tinha crack, nada, né? Nessa época era cola, com certeza cola de sapateiro. Antes do crack. Cheiro, antes do crack. Também por causa do cheiro. E ele pedia dinheiro. E eu, como operadora, tinha que sair, ir na concessionária. Voltava. Era umas 2, 3 vezes. Então, cada vez que eu tivesse que parar e dar dinheiro, ia ser um inferno. Aí eu falei, final da semana eu te dou. Aí sai uma graninha legal, compensa a semana inteira. Mas, tipo, me deixa trabalhar e não pede toda hora. Sim, não... E ele incomodado. E ele começou a abordar uma outra menina, até hoje eu lembro o nome dela, Fernanda, não vou dizer o sobrenome, Fernanda. Se você tá vendo esse episódio aqui do podcast e lembra dessa situação, faz contato aqui, manda uma mensagem, queria muito falar contigo. E ela grávida. E ele foi lá e ameaçou ela, e deu um empurrão nela, e eu já tava assim. E eu eu atravessei o carro, peguei minha pasta. E botei em cima dela, assim, falei, segura, Fernanda, segura. Que hoje eu pego esse nego. Falei assim, sabe, nego não era negro, tá, gente? Só pra dizer, nego jeito de falar, tá? Era o cuidador de carro. Fui correndo atrás dele, Roger. Atravessei a rua sem olhar pra trás. Era mão única, né, Quintino Bocaiúva. Fui, derrubei ele no chão, na esquina da... Bom, o tamanho da Tati, você sabe que não é... Montei em cima dele, pequena, segurei, né? E falei que se eu visse ele mais uma vez ali, ameacei o cara de morte. Se eu visse ele mais uma vez... O cara sumiu, né? Sumiu. Até hoje não, E parou um cara, um cidadão, com uma Blazer. Na época, a Blazer era assim, o carro, tinha uma sabe, sei lá o quê, uma baita caminhonete. E daí ele querendo me ajudar, a donzela ali, eu chega perto que esse cara é meu. E segurava os garçons parados. Para. Eu esgoelei, criatura, até saiu uma baba amarela. Isso eu tô falando porque todo mundo, quem leu, e como eu tô falando aqui, vai ver, tá nos acervos da Zero Hora. Até saiu uma gosma amarela, que eu acho que era a cola dele, Roger. Aí eu parei, assustado, incomodadíssimo. Já fez um detox. Fui embora, fiz detox no cara. Fui embora. E depois o guarda... Aí no mesmo dia, a Mari Calil me liga. Assim, Tati, eu no carro, indo embora, foi em seguida. Tati, era tu ali na Quintino? Eu não era eu. A pessoa que passa despercebida. Porque eu preciso... Não, Mari, pelo amor de Deus, Mari, isso vai botar em problema. Vai botar meu nome, isso vai dar ruim. Ela colocou a notícia, ela fez uma charge de uma loira segurando o neguinho assim, o carinha com os pezinhos no ar. E botou loira lá, Sharon Stone, fez o trabalho que a polícia não faz. Esses ditos cuidadores de carros, papapá, ameaçam.
E aí colocou a história, mas foi assim, sensacional, absurda. E Mari, que loucura aí tu botar aquela charge. Mas foi como tu falou de charge, né? Essa história é um acontecimento. A Mariana Calil, Mariana Calil. ela assinava a contracapa antes de mim, né? Eu fui chamado para substituí-la porque ela tinha recebido um convite. Eu já estava trabalhando em Zero Hora, e isso foi em 1997 para 98. Tempo, né, gente? E a Mariana Calil, ela tinha recebido um convite para trabalhar, fazer uma coluna muito parecida com a contracapa na revista que estava sendo lançada na época pela Editora Globo, chamada Época. Época. Ah, tá. Época, em São Paulo. Eu não me lembrava do nome. Época. Então ela tinha que se mudar para São Paulo, e foi assim, o pessoal lá em São Paulo deu um pouco mais de uma semana para ela, nem isso, para fazer tudo, para sair, se desligar de Zero Hora e começar lá em São Paulo já trabalhar. E aí o pessoal ficou meio, nossa, tem uma coluna, né? E aí me chamaram, porque já conheci o pessoal da direção, que eu tinha um perfil nessa área também meio polivalente, e até hoje acho assim. Eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, artes visuais. Eu circulo, eu gosto de noite. Qual delas é a tua maior paixão? Fora o cinema, porque isso é óbvio, todo mundo já sabe. Pois é, sabe que talvez nem o cinema mais... Eu acho que sim, mas eu gosto de dizer, assim, Tati, sempre disse que é mais ou menos igual quase tudo, sabe por quê? Que nem filho. Sabe, fica parecendo que eu tô fazendo média, mas não tem porquê. É porque eu acho o seguinte, porque eu tenho um entendimento, e aí eu acho que é isso que talvez contribua para, digamos, a minha, se é que pode dizer assim, singularidade nessa área, é porque eu acho importante que para você escrever ou entender ou, né, de alguma maneira consumir com mais propriedade, música, digamos assim, tem que ver cinema. Porque o que tu tá vendo no cinema vai contribuir para entender melhor a música. E vice-versa. E para entender de teatro, tem que ir à exposição de arte visual. E eu acho que tem que sair para a rua, ir a bar, ir a restaurantes, conhecer a cidade, para poder respirar entender... um pouco de tudo, né? De tudo. Para poder, por exemplo, entender melhor um concerto da OSPA. Pode parecer meio maluco, meio desconexo, e o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, eu acredito realmente nisso, que as coisas, elas... porque elas te dão... Influenciam, né? Exato, influenciam, Tati. E de uma maneira que não é a mais óbvia. Elas vão te dar eventualmente, uma luz diferente, inusitada, porque eu tenho colegas que, por exemplo, são especialistas em cinema. Eles passam o dia inteiro vendo filmes, eles só veem filmes, só leem sobre cinema, só consomem cinema, não vão a uma exposição de artes visuais. Nunca vão no teatro, música, ouve alguma coisa. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser o cara que sabe tudo dentro, de cinema. Não sai da caixa, né? Exato, e não sabe porque as outras coisas vão fazer com que eu curta melhor o cinema. É uma ideia de conexões, assim, meio hiperlink, assim. Sim. Então, no final das contas, eu acho que eu não tenho muito... Ainda que eu pareça e acabo fazendo mais coisas ligadas ao cinema, talvez música também, eu gosto de tudo igual, sabe? Sim. Como é que tá o teu site? Tua página no Matinal, né? Sim, a Matinal. Dentro disso que a gente já falou um pouco aqui, abordou, né, Tati, dessa nova configuração da mídia, a gente está ocupando um espaço que a Matinal é uma plataforma de jornalismo independente local. O pessoal falar que a gente necessita, o pessoal precisa de apoio, entendeu? Exatamente. Firme Nós, inclusive, estamos com uma campanha aí para a gente, né, eu fico às vezes pensando, puxa, que chato, a gente está sempre pedindo dinheiro para as pessoas, sempre precisando, mas daí eu recebo, por exemplo, eu recebo e-mails do New York Times pedindo dinheiro. Que eu ia dizer, Médicos Sem Fronteiras pede dinheiro também. Todo mundo. Décadas internacional. O Globo pedindo dinheiro, a Folha de São Paulo pedindo dinheiro, o Estadão, quer dizer, sabe, o The Times lá da Inglaterra, eles mandam mensagem, a gente precisa do apoio.
né? Então, pô, a gente é pequeno, a gente também precisa, né? Mas assim, a gente está se colocando e eu acho que a parte... E eu, na Matinal, eu respondo pela área de cultura, né? Com programação, com agenda, etc. E a Matinal é muito focada, né, Tati, no que acontece em Porto Alegre e no estado. Claro que está acontecendo no Brasil e no mundo também repercute ali, mas o nosso foco é noticiar o que é local com uma visão mais independente, que talvez os grandes veículos mais tradicionais não deem a respeito das notícias. E na cultura a gente também tem essa visão. E eu acho que a gente está também se estabelecendo, até porque, né, tive todo esse tempo, 20 anos de RBS em Zero Hora, e na Tem TV o programa Com. do Roger, né? Tinha exatamente um programa, chamava Programa do Roger, na TV Com também era de segunda a sexta. Ao vivo, né, Roger? Que Ao loucura, vivo, né? um troço louco, Me menina. lembro. Não sei como fazer, cara, fazia coluna ao mesmo tempo, que também era diário. Era puxado. E chegava no final da tarde para apresentar um programa todo dia, com banda, com entrevistados, etc. Um programa de Roger, 40 minutos. Desculpa interromper, mas Não, é que realmente é o programa do Roger era uma fase muito boa da nossa sociedade, porque tinha conteúdo para postar todo dia, ao vivo. Isso é importante dizer. Hoje em dia, nós estamos meio que carentes de coisas novas, de artistas, de ações culturais, né, realmente que façam com que a gente, que despertem a nossa... uma atenção ao ponto de ter necessidade de pauta todo dia, né? Então, quer dizer, olha como era rico aquele cenário, aquela época, né? Com tanta novidade que diariamente tu oferecia pra gente, né? No programa do Roger. Isso é incrível. Essa era... Aí já era anos 2000, né? As duas primeiras décadas aí dos 2000. Porto Alegre estava vivendo realmente uma efervescência cultural muito, muito bacana, que tinha a ver também com talvez um bom momento econômico, né? O país estava vivendo uma boa fase econômica, que depois, a partir de meados do 2010, 13, 14, 15, a coisa desacelerou muito, mas até então estava vivendo um momento bem interessante. Eu acho que isso refletia também na produção artística anos 90, e cultural. né? Eu acho que foi Anos 90 foi Meu também... Deus, foi o ápice da... A gente, falando assim, especificamente, por exemplo, da música, né? A gente tá falando que havia uma produção local, artistas locais que encontravam espaços para se apresentar, e aí, ao mesmo tempo, Porto Alegre também recebia muitos artistas, muitos shows, turnês de artistas nacionais de outros lugares do Brasil e também internacionais. Então, Porto Alegre teve uma época entre meados dos 90 e até os 2010, mais ou menos, que Porto Alegre era a terceira capital do Brasil em termos de destino de shows internacionais. Os artistas internacionais iam a Rio, São Paulo e aqui. E Porto Alegre, talvez Porto Alegre ia a algum outro lugar, etc. Não gosto nem de pensar no cenário atual, né? Porque não é mais. Já virou até notícia, né? Que a gente está fora da lista. A gente está fora. A gente faz, olha, pelo menos há 5 anos, a mais, eu diria, que nós estamos, claro, ainda recebemos, ainda tem shows internacionais que chegam aqui, mas em muito menor quantidade do que eram antes. E se a gente for olhar, comparar com outras capitais, como por exemplo Curitiba, ou Belo Horizonte, essas atrações internacionais, festivais mesmo, com esses nomes internacionais, eles estão Rio, São Paulo e agora Curitiba ou BH. Eu tenho minha opinião, assim, eu tenho uma ideia do que causou isso, ou que interfere nisso. Qual é a tua? Eu quero ouvir a tua. Fiquei curioso. Bom, vamos lá. A gente está num momento em que a gente não tem muito espaço para... A gente tem um estádio... Tô falando dos grandes shows, tá? A gente tem um estádio que não é nosso, né? O do Grêmio, né? Tem o Gigantinho, que tem uma série de questões de acústica, etc e tal. Que tá... parado, fechado. E vai passar por uma reforma. Vai passar por uma reforma, E eu acho também que a gente não tem... A gente não tá num... o principal são os espaços, que ou é um grande show, né? Que deveria ser a arena no momento, e infelizmente,
por causa dos acordos com quem é dono, quem é dono, aquela coisa toda, estraga. E os outros são mais intermediários, são espaços intermediários bons, né? O Araújo Viana, que eu adoro, eu vou bastante em shows ali. Mas também acredito que há o incentivo. Não sei se eu tô certa. Não, eu acho que sim. Acho que tu tens razão. Eu acho que realmente falta. Um dos fatores é faltar um espaço como o Gigantinho, por exemplo. Porque, por exemplo, falaste aí da Arena, tem o Beira-Rio, são, né, estádios... Tinha o Tesourinha, me veio agora na cabeça, você lembra que tinha show do Tesourinha? Sim, até tinha show do Tesourinha. Péssima acústica de lá, mas enfim, péssima, mas enfim. Era um espaço, né, um estádio, né? Então, esses lugares que eles acabam fazendo muitas vezes, especialmente lá no Beira-Rio, às vezes fazem a formatação para que ele ocupe menos espaço, fique menor e receba algo como... entre 10 e 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, que é mais ou menos o tamanho do Gigantinho. Porque daí a gente tem os grandes estádios, são maiores do que isso, e tem essa questão que tu lembraste da Arena, um rolo. O Gigantinho que está fechado. Né, vai ter uma reforma. E aí o Araújo Viana, por exemplo, o Araújo Viana tem, sei lá, 4 mil pessoas, no máximo 3 mil e tanto lugares. Então tem muitos shows, inclusive internacionais lá, mas shows com um pouco mais de fôlego, quer dizer, que teria um público maior do que esse, não tem lugar em Porto Alegre mesmo. Os Guns N' Roses estão vindo, mas estão vindo para um Gramado, né? Como é que é? Não vai vir aqui para Porto Alegre, parece. Não vem a Porto Alegre. Eu tô louca, tô falando besteira, gente, parei, viu? Não eu acho que vem a Porto Alegre, mas eu não sabia onde. Não, mas eu vi alguma coisa que ia ser na Serra. Pode ser, não sei. Tá, eu também não sei, não vou falar besteira aqui. E tem a Arena KTO agora, né? Que antes era o Pepsi on Stage. Sim, né, o Pepsi on Stage. Mas que também a limitação, o limite do público é menor que o Araújo Viana. É menor que o Araújo Viana. É um lugar que eu acho que tem um perfil adequado para um determinado tipo de artista, etc., mas não para um grande nome. Aí eu fico pensando, né? Tipo, São Paulo, eu tive agora no show do Massive Attack, que eu amo, Trip Hop. Puxa, que tava inveja. Um espetáculo. Tava um espetáculo. Com a Elizabeth Fraser ainda fazendo vocal. Tava um espetáculo. E no Espaço Unimed. Maravilhoso. Unimed, sim. Então, quer dizer, tem também o do Bradesco, né? Tem o Teatro Bradesco, tem o do Banco do Brasil, então outro espaço lá em São Paulo. Por que aqui a gente não tem o Espaço Unimed? Até porque o Unimed é daqui, né? Podia fazer, né, Unimed? Se estiver ouvindo isso aqui, vou ligar lá na ouvidoria, dar uma dica. Podia ter um espaço maior aqui pra gente, que a gente, nós somos um celeiro de cultura, né? Uma cena musical belíssima, e a gente realmente gosta, a gente consome cultura, consome música, e a gente é carente de espaços. Moral da história, por favor, vamos dar um jeito em alguém, por favor, levante essa causa aí, né? Concordo contigo. Acho que poderia ter mesmo um espaço com essa... E aí, voltando de novo, a gente está torcendo, parece que... acho que a produtora Opus, né? Uma das grandes produtoras locais... junto com a Opinião. Junto com a Opinião, né? Para fazer o Gigantinho, né? Que eu acho que é a Opus. E, bom, esperamos que realmente tenha uma reforma ali, que melhore também do ponto de vista acústico. Eu acho que é um lugar que tem uma história incrível, né? Tem. De shows antológicos lá. Assisti Ramones lá. Também assisti Ramones. Excelente, né? Teve Oasis lá. Teve. O primeiro grande show que eu vi na minha vida, e que foi um dos... Não vou dizer que foi um dos primeiros, mas é um dos pioneiros, digamos assim, também em Porto Alegre, shows internacionais, foi o Van Halen. O Van Halen lá foi... E em 1982 ou 1983. Nossa, agora mas não assisti, foi sensacional. Um dos melhores shows que eu vi na minha vida. Sim, sensacional. É muito menina. Eu também eu ainda era jovem, mas disse, não, esse eu vou ter que ir. Então, o Gigantinho tem realmente uma história com Porto Alegre. Né? Não, é fundamental, faz parte da nossa história aqui como um todo. Roger, Canal Brasil. Fala um pouquinho do Canal Brasil, como é que tu tá como repórter, como crítico, cinema, tem teu programa lá, como é que tá? Não, eles, no Canal Brasil, é muito legal, eu gosto muito de colaborar, trabalhar com eles. Eu faço, sou uma espécie de correspondente aqui no sul do canal. Quando eles
quando eles querem fazer alguma reportagem especial com, por exemplo, um filme que esteja sendo rodado aqui em Porto Alegre, ou até no interior. Eu já fui... Para cobrir o Festival de Cinema. No Festival de Cinema também. Então, daí eles acabam me chamando. E no Festival de Cinema de Gramado, por exemplo, e em outros, mas sempre no Festival de Cinema de Gramado, eu participo como ou fazendo reportagem ou como comentarista, né, da premiação, etc. Então, é muito legal. Assim, quando é que vai ser jurado? Jurado do festival? Já fui jurado, menino. Sim, mas faz novo, tempo, não, nem sei, porque isso a gente nunca... Agora não sei se vão me chamar tão cedo, porque eu tenho feito a apresentação. Eu faço com a Marla Martins, já fazem alguns anos, eu estou como mestre de cerimônias das noites lá de apresentação do Festival de Gramado. Gosto muito dessa função, é muito, muito bacana, porque a gente encontra realizadores, o pessoal de cinema do Brasil inteiro, né? Então é uma troca muito rica. E eu também medio, né, Tati, os debates que tem no dia seguinte à exibição dos filmes. Sim, que é muito interessante. Isso é muito legal, porque daí sim, né, com a imprensa e com, né, público mesmo que vai, comparece e que quer saber do diretor, do ator, da atriz, a respeito do filme que viram na noite anterior, e eu faço a mediação do papo, e sempre são conversas muito Como é que tá, Roger, a cena do audiovisual aqui no estado? Tá sendo retomada, andou parada. A pandemia estragou em geral tudo, né? A cena pandemia, noturna, a cena musical, a cultura em geral. Em tudo. Enfim. E aí, no ano passado, a gente ainda teve a questão das enchentes aqui no estado, que também pararam tudo. A gente, né... Nós ficamos muitos meses, eu não sei se 8 meses, talvez, sem aeroporto, por exemplo, algo absolutamente impensável. Uma cidade do tamanho de Porto Alegre, uma capital de estado, não ter aeroporto, né? Funcionando. Mas, bom, isso, entre outras, inclusive tragédias e perdas humanas e materiais terríveis, né? Bem, isso afetou, claro, a produção do audiovisual, do cinema aqui no estado, mas eu acho que tem se retomado por conta de N fatores, mas muitos relacionados também à volta de políticas públicas de incentivo, leis, né, como a Lei Paulo Gustavo, o Plano Nacional de Cultura e linhas de incentivo de crédito para que empresas possam investir na produção audiovisual. Isso já faz algum tempo que começou, foi reativado do ponto de vista do governo federal, e que agora, nos últimos tempos, a gente tem sentido mais forte, porque efetivamente agora estão acontecendo as atividades. Aí, assim, Tati, por exemplo, esse ano eu, inclusive, participei de alguns, mas fiquei sabendo de vários festivais de cinema no interior do estado, que é a primeira vez. Fui jurado num festival de Gravataí. Tem um festival em Três Passos. Olha festival que legal em um monte de cidades do interior que estão começando a fazer seus festivais, geralmente são mostras de curta-metragem, e que tem sempre uma competição, uma mostra de produção regional. Que legal! Que é um pessoal que está produzindo na cidade ou nas cidades vizinhas e que tem ali a oportunidade de mostrar a sua produção. Isso é incrível. Incrível, isso claro, não sabia disso. Muito legal, muito legal. Continuem, pessoal, vocês que estão aí, né, investindo e lutando pelo caminho de vocês, pelo espaço, continuem. Isso e aí a gente vai vendo esse final de semana, por exemplo, no final de semana passado, estava andando por Porto Alegre e, por acaso, lá na Duque de Caxias, notei uma movimentação de caminhões e aqueles equipamentos de filmagem que a gente anota, isso aqui ou é um comercial que está sendo rodado ou é um filme. E aí eu reconheci algumas pessoas, técnicos e artistas do cinema. Eu disse, opa, o que é? Aí fui falar, veio o produtor, que também é realizador, veio falar comigo e dizendo, isso aqui é um filme. E aí eu achei curioso que tinha uns carros de época, dos anos 70, assim, parados, na frente ali do Bar Líder. Eu vi esse dia, tava meio assim. Tu viste? Vi. Ali na Duque.
E aí e me chamou a atenção que entre os carros tinham 2 táxis argentinos, táxis de Buenos Aires. Aqueles táxis preto, com a capota amarela, etc. E aí, esse meu amigo, que é realizador e produtor, também veio falar, não, isso é o seguinte, isso é um filme argentino que está sendo rodado aqui. É uma coprodução, a minha produtora trabalha, mas assim, os atores, quase todo mundo, diretor, é tudo argentino. E é por quê? Lá na Argentina, como está complicado de entrar dinheiro externo, por exemplo, e converter, etc. E as leis lá estão, né, o governo... Mais duras. Desmantelou essa parte de políticas públicas na área da cultura. Então, eles, é muito curioso, aí vieram para o Brasil, para Porto Alegre, para filmar como se estivessem em Buenos Aires. Então essas coisas estão acontecendo, né? Tá esquentando novamente o audiovisual aqui em Porto Alegre, no estado. Sabe que eu respeito muito o cinema brasileiro, porque a gente é guerreiro demais. A gente tem assim, exemplos, nomes fantásticos, né? Com diretores de cinema, como artistas e tal. Vamos falar um pouquinho sobre diretores, então. A gente tem aqui Jorge Furtado, a gente tem aqui Glauber... Bom, começando do estado, nem sei, até anotei, me lembro. Tem uma pessoa que eu não conheço aqui, que eu não vi ainda nada dela, mas Ana Luísa Azevedo. Ana Luísa é ótima. Eu não conheço o trabalho dela ainda. Tati, Ana Luísa é incrível, porque ela é da turma dessa geração, parceira do Jorge Furtado. Ela é casada com o Giba Assis Brasil, que é montador, diretor, roteirista, e todos é da turma contemporânea do Carlos Gerbasi, e a Ana é uma das sócias fundadoras da Casa de Cinema de Porto Alegre, que é uma das produtoras de cinema mais importantes do Brasil, continua até hoje, e que agora... Né, já teve um monte de gente mas várias outras pessoas que foram sócios, etc. E agora são, digamos, 2 casais de realizadores, o Jorge Furtado e a Nora Goulart, que são um casal, e a Ana Luísa Azevedo e o Giba Assis Brasil. E a Ana Luísa, Tati, ela tem assim, no currículo dela, na filmografia, vários curtas-metragens, alguns longas que ela dirigiu sozinha e séries, né? Séries de ficção para TV e documentários. Mas ela tem um filme em particular, em toda a filmografia dela, que é muito interessante. Ela tem um filme que eu acho incrível, chamado Aos Olhos de Ernesto. E aí a gente tá falando agora... eu pesquisando ela, eu descobri esse filme, não assisti, né? Cara, tem que ver esse filme, vai gostar muito. Onde é que eu consigo acessar? Esse filme eu acho que tá talvez em Globoplay, em plataformas de streaming legal. Ele tá. E vale, eu recomendo muito para quem tá nos vendo e não assistiu esse filme ver, porque ele é um filme muito afável, muito estimulante, interessante, porque ele tem isso que a gente estava falando da Argentina aqui, né? Acabamos de contar a história aqui. Esse é um filme que se passa em Porto Alegre, cenário totalmente de Porto Alegre, identificado com a cidade, mas o seu personagem principal, na verdade, são 2, é um senhor mais velho que acaba tendo um contato com uma garota jovem, meio recém-saída da adolescência. Esse senhor mais velho, ele é um uruguaio exilado, que mora aqui, que é o tipo de figura que tem muito... a gente tem muitos uruguaios, muitos argentinos, chilenos, etc., que vieram para cá, os hermanos, né? Então tem muito essa cultura do Uruguai e da Argentina no filme. A garota é brasileira e Tati, é uma comédia dramática. Ele parece um filme argentino, vou dizer isso para que daí as pessoas já identificam, que é aquele tipo de filme que a gente costuma achar interessante, assim, que consegue fazer a gente chorar, mas também rir. Pensar, rir. Que fala de classe média, os personagens são... Reais, pessoas reais. Personagens reais, de classe média, que tem humor, mas também tem drama, tem uma questão política no fundo, tem de tudo, e que é muito bem construído. Então, recomendo muito, chama-se Aos Olhos de Ernesto, da Ana Luísa Azevedo. Opa, legal, ótima dica. Ótima dica. Eu ia mesmo te perguntar onde é que eu consegui achar esse conteúdo. Aí eu realmente, agora fui pego de surpresa aqui na conversa. Realmente eu não sei de cabeça, mas eu tenho quase certeza que tem em plataformas de streaming. Vou botar aí pra talvez, isso. Né? E como a Casa de Cinema
da qual a Ana Luísa faz parte, eles produzem, eles são próximos à Globo, eles fazem muita coisa para a Globo, fazem ainda hoje séries, fizeram muitos como Comédia da Vida Privada e uma série de produções para a TV Globo. Eu acho que na Globoplay vocês conseguem ver esse filme. Joia. Bom, mas dando continuidade, né, à cena, né, a gaúcha, Jorge Furtado, Gervásio, Otto Guerra, o Giba, Tabajara Ruas também, que é outro cara, e a Ana, que eu não conhecia, né? Agora, muito obrigada, né? Eu sabia, pesquisando, eu vi, né, que ela apareceu ali na minha pesquisa, e eu queria dizer, gente, mas eu não conheço, não vi nada ainda. Eu vi esse título delas, Aos Olhos de Ernesto, vou aproveitar na entrevista e perguntar pro Roger. Sabe tudo. Roger, e o nosso cinema nacional, hein? A gente tem tanta coisa boa também, né? Fala do passado, o Glauber Rocha, o pai do... Meu Deus do céu, o nome dele, ai, meu Deus do céu. O Mauro, como é que é o nome dele? É o pai do cinema brasileiro. Bom, além do Glauber Rocha, tem Humberto Mauro. Humberto Mauro, esse aí. Humberto Mauro. E teve um também que eu não parei, me ajuda na linha do tempo. Vou pegar minha cola aqui. Luiz de Barros. Luiz de Barros. Eu não conhecia Luiz de Barros até fazer meu dever de casa aqui. A gente tem uma tradição de cinema no Brasil que é muito interessante, né, Tati? Mas às vezes é meio interrompida, né? Às vezes, assim, o cinema brasileiro tem essa coisa que às vezes ele avança, ele é popular durante o tempo, depois para, assim. Você lembra que eu falei agora um pouco antes, que eu admiro o cinema brasileiro? Acho que talvez por essa... Tipo assim, a criança foi parida, nasceu, vem Glauber, vem Humberto Martins, Humberto Mauro, que é antes. E depois deu né, Central do Brasil, veio o Walter Salles, veio todo mundo lá, né, gritando, né, gritando com a melhor forma de dizer, com produções, com conteúdo maravilhoso, ganhando o Oscar, sendo indicado a Oscar. Agora o Kleber Mendonça Filho ganhou com o Agente Secreto, melhor diretor em Cannes, né? Exato. E a gente está vivendo um bom momento agora. No ano passado, com o Walter Salles, que tu citaste, né, a gente ganhou o Oscar de melhor produção internacional com o Ainda Estou Aqui, né? A Fernanda Torres também. Walter Salles, com o Central do Brasil, né? Também antes com o Central do Brasil. A Fernanda Torres ganhou muitos prêmios, sabe? Premiada em Veneza merecidamente pela sua atuação, e agora a gente está tendo, nesses dias, quando a gente está gravando, né, tanto o filme, o Agente Secreto, do Kleber Mendonça Filho, quanto o próprio diretor e o Wagner Moura, o seu protagonista, estão ganhando prêmios toda hora agora nos Estados Unidos. Hoje mesmo a gente está gravando aqui, um pouco antes de vir para cá, foi divulgado que o Agente Secreto ganhou o Spiritual Awards, Independent Spiritual Awards, que é um dos principais, talvez o principal festival de cinema independente dos Estados Unidos. Olha que máximo. Há 2 dias atrás, ontem, a Associação de Críticos de Cinema de Nova York premiou o Kleber Mendonça como melhor diretor de filme internacional e o Wagner Moura como melhor ator. Então, eles estão se cacifando para o Oscar. Né? Com certeza. Sim. E vai ser algo absolutamente inédito e incrível. Não sei se isso vai acontecer, mas né, se nós ganharmos 2 anos seguidos o Oscar de filme... A gente vai ficar muito metido, né? Vai ficar muito metido. Só que isso, no final das contas, aí tem sempre o outro lado, né? Isso não significa necessariamente que o cinema brasileiro tem sido assistido pelos brasileiros. Não, infelizmente. Da mesma forma que bandas gaúchas fazem mais sucesso fora de Porto Alegre do que na própria Porto Alegre. Coisas assim. Mesma coisa. A gente sofre com essa questão, sofre com a bilheteria baixa, por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, não. Me expressei mal. Vou começar de novo. Minha Mãe, uma Peça 3 foi a maior bilheteria de todos os tempos, né? Eu não achava que teria sido, mas enfim, achei que Central do Brasil fosse a maior bilheteria, né? E o filme de maior bilheteria fora do Brasil, se não me engano, foi
Central do Brasil. Não foi Central, acho que foi Central do Brasil. Não sei. Lá fora foi. A maior bilheteria. É possível. Então, e engraçado, aqui não, né? É isso que... Aqui não. Essa discrepância, assim, de números que me impressiona muitas vezes. E a gente tem essa... Primeiro que tem essa diferença entre os filmes que são as comédias populares, que costumam ter mais público, do que os outros gêneros do cinema brasileiro, que ficam, em geral, muito aquém em termos de bilheteria. Ainda Estou Aqui, né, do Walter Salles, que ganhou prêmios, é uma exceção, até como o Agente Secreto, que estão fazendo, Ainda Estou Aqui fez uma bilheteria muito boa, e o Agente Secreto também está fazendo uma bilheteria bem interessante. Mas, em geral, são filmes mais populares que fazem. Isso não é também um grande problema, porque, afinal, é cinema nacional, tudo bem que seja... As pessoas vão ver comédia mais popularesca, mais simples do que ver... É uma outra discussão. A questão, Tati, é que nem no universo geral... também não é assim, os brasileiros estão indo ver comédias e aí isso significa que vão ao cinema para... especialmente para ver esse tipo de filme. Não, aí tem uma ou duas comédias dessas por ano que se destacam. E o geral, mais 90% da bilheteria, do público, etc., são para produções estrangeiras. E desses 90%, 99% filmes estadunidenses, filmes americanos, né, de Hollywood. Então, o cinema brasileiro, mesmo quando tem um campeão de bilheteria como, né, Minha Mãe é uma Peça 3, é apenas esse filme. 182 milhões arrecadados. Olha total, aí. E 11 milhões nos ingressos. Pois é super bom. Mas é só esse. Não quer dizer... E aí tem uma multidão... Claro, tem filmes que realmente não têm uma vocação para grandes públicos, mas tem outros filmes que são muito interessantes e que passam... bem despercebidos pelo público, não são vistos, enquanto, né, tem filmes americanos dispensáveis e que fazem bilheterias muito boas, porque ainda o mercado é dominado mesmo, a distribuição, etc., é feita para que se vá assistir a esses filmes. Esses blockbusters, Esses blockbusters. O filme brasileiro mal chega em cartaz, quando chega em cartaz ele está lá numa sessão às 1h30 da tarde, às 3 da tarde, durante a semana. Então, quem vai ver esse filme, né? Então, é bem complicado. É complicado. E, claro, Roger, eu ia citar uma coisa mais nova. O que te irrita no cinema? O que me irrita no cinema é o comportamento das pessoas no cinema, né? Isso me irrita muito, sabe, Tati? Porque as pessoas estão respeitosas, né? Exato, elas acham que estão nas suas salas, das suas casas, e elas ligam... Tem gente que fica o filme inteiro, porque talvez façam isso provavelmente fazem isso em casa, a tal das duas telas, ficam né, vendo um filme na televisão vendo rede social, rede social ao mesmo tempo. Vamos fazer isso no cinema, aí fica aquela luminosidade, sabe, incomodando. Não adianta que esteja na tela, tem ali do lado alguém com aquela luz, sabe? E conversando, falando alto. Comendo pipoca. Eu não gosto de pipoca. Também não gosto. Irrita aquele barulho. Gente, não dá pra prestar atenção. Não dá, a gente desconcentra. Eu acho horrível. E a pouca paciência que as pessoas têm de se submeter a ficar 1h30, 2 horas. 2 horas e meia. Ou 2 horas e meia, depende do filme. Mas é engraçado, né? Mas você não fica 1h30, cara. Paradas assim, sem mexer no celular e olhando e sem ficar conversando, sem ficar comentando o filme com a pessoa ao lado. Comente depois, gente. Isso me irrita muito. Concordo. Sabe que uma coisa que me irrita é num filme que a cena... Pois tudo que tu falou também, entendeu? Eu abomino, assim, extremamente irritante. Mas no filme, a substância... Momento que a Demi Moore, ela tá numa cena bem dramática, entendeu? Bem dramática. O pessoal começou a rir. Tirando onda na cara dela, sabe? Tirando onda. Rir, uma coisa assim, gente, oi,
Só um pouquinho. Sabe? Não é, que time é esse? Vocês estão debochando, vocês não estão entendendo, vocês podem. Eu fiquei assim, quando eu começo a gaguejar, já tô gaguejando agora, só de me lembrar daquela cena, do que estava acontecendo na minha volta. Eu fiquei possuída, Roger. Eu também. Me deu vontade de fazer o que eu fiz com o neguinho lá, o cuidador de carro, sabe? Esgoelar. Sabe que às vezes as pessoas riem, eu não sei se é o caso, que eu também, né? Não, foi assim. Eu tava lá, não sei qual momento. Mas às vezes as pessoas riem de nervosas. Porque esse é um filme também meio perturbador. Não, assim, mas esse, no caso, foi deboche. Foi deboche. Eu senti que foi deboche. Era uma coisa da idade dela, sabe? Uma coisa também de etarismo, eu acho. Foi uma coisa, assim, completamente sem cabimento. Assim, momento errado, não tinha nada a ver, não fazia jus, uma risada daquela, uma piada completamente. Sabe que a gente estava falando sobre qualidade jornalística, né? E voltando um pouquinho atrás, essa mudança, essa revolução toda da prensa para o digital. E também dos meios de comunicação, das redes sociais, dos influenciadores, agora falando de influenciadores, criadores de conteúdo. Aí eu fiquei sabendo que a Globo tinha contratado, nesse ano que passou agora, criadores de conteúdo para cobrir o carnaval. E foi péssima. Exato, resultado. Eles vão contratar agora jornalistas de novo, graças a Deus. Porque estava muito, muito superficial, muito vazio. Os conteúdos foram muito, muito superficiais e não teve a repercussão que eles esperavam, entendeu? Ficaram muito decepcionados. Tu acha que talvez essa... Outra coisa, a juniorização. Juniorização é tu trazer um cara... um jornalista júnior, um cara que está recém saiu da faculdade, universidade, para botar uma cobertura, botar uma matéria, criar muitos erros, muita coisa mal feita, mal redigida, mal produzida. Isso aí também, só acho que vai voltar um pouquinho, quem sabe os veículos de comunicação, depois desses exemplos assim que eu acabei de citar, eles resgatem o bom jornalista, tragam de volta? Eu acho que sempre tem esse movimento que eu diria que é um pouco pendular, sabe? Que às vezes tem momentos em que há um desbunde, um deslumbramento com algo novo e que começa a dar um resultado econômico, de popularidade, de audiência, num determinado nicho, num determinado local, e aí todo mundo copia, todo mundo vai atrás. Eu me lembro quando meados dos anos 2010, tá? Lá 2015, algo assim, quando a questão da internet, claro, cada vez mais presente, e já fazendo parte do dia a dia, né, da comunicação, da grande imprensa, da mídia em geral, mas ainda havia a questão da sobrevalorização da visualização, né, do conteúdo. Quer dizer, independentemente do que fosse, do que é o clickbait, né, que eles chamam, tá? Independentemente, a questão era fazer com que tu desse o clique e entrasse naquele conteúdo, fosse o que fosse, e qualquer que fosse a maneira de fisgar essa audiência, né? E aí aconteciam coisas absurdas que eu acompanhava, inclusive eu acompanhei dentro, né, da empresa lá que eu estava trabalhando, de distorcer e pegar as notícias e pelo lado mais equivocado delas, mais sensacionalista, mais exótico, superficial, apenas, e usando palavras de impacto, apenas para que a pessoa desse aquele clique. E aí depois os relatórios diziam, olha, tivemos 8 milhões de visualizações. Só que as pessoas entravam, viam, e não necessariamente achavam aquilo com qualidade, claro. Pelo contrário, achavam aquilo deplorável. Exato, mas a questão é quantidade e não qualidade, e não fidelizava, né, porque as pessoas, isso não significava que a pessoa, agora eu vou começar a entrar nesse site porque porque eu entrei aqui e tinha esse conteúdo. Não, pessoas descartam porque elas notam que aquilo é
é só um fogo de palha, não tem conteúdo. E aí depois se retornou atrás. Era a época do, por exemplo, Caetano estaciona no Leblon. Acho que era essa uma notícia que teve acho que foi no Globo, online. Assim. Era Caetano Veloso estacionando o carro no Leblon. Grandes coisas, né? Bem, e aí se voltou, né, um pouco atrás. Não é isso. A nossa métrica não vai ser apenas o clique, a quantidade do clique. Tem que ver quanto tempo a pessoa fica dentro, por exemplo, do site ou daquela notícia. Isso é importante, mais talvez do que se ela clicou ou não, esse tipo de coisa. E eu acho que é um pouco o que está acontecendo, Tati, com essas coisas dos influenciadores. Sou contra, acho interessante ter outras vozes, mas as pessoas acho que cansam ao ver que abre-se uma tela e um microfone para alguém que não tem absolutamente nada a dizer sobre aquele conteúdo, a não ser apenas elogiar, porque ela está sendo paga para elogiar. Exato. E aí eu fico pensando, olha, até que ponto esse sistema e esses patrocinadores, essas empresas, acham que as pessoas do outro lado são tão burras que não estão notando que aquela pessoa só está elogiando aquilo. Porque ela sendo paga. Porque ela é paga e ela não está trazendo nenhum conteúdo novo. Mas não, ela está elogiando. E para nós é bom, está falando bem do nosso produto e ela tem 1 milhão de seguidores. Mas será que esse 1 milhão vai comprar 1 milhão, mesmo que seja metade? Porque será que não fica... As pessoas não vão ficar desconfiadas de que isso, olha, não é necessariamente bom só porque ela está dizendo que é. Não sei como ainda tem empresas que contratam influenciadores pelo número de seguidores, né? Porque é absolutamente... E ainda tem. Vocês não sei como ainda, né? Ainda tem, e muito. Eu acho que isso vai voltar um pouco. Isso eu já sinto um começo, Tati, de um refluxo desse tipo de coisa, de contratar influenciadores para divulgar qualquer coisa, mesmo coisas muito sérias que exigiriam um conhecimento da pessoa, e às vezes influenciadores que nem são das áreas mais bizarro específicas. Ainda, né? Exato, às vezes eu vejo, gente, esse influenciador é desse universo. O que ele está falando? O que ele está fazendo desse outro, que a gente sabe que ele não conhece nada, esse é um outro universo, que é né, as pessoas que consomem, que circulam nesse universo, elas têm um padrão de exigência maior, pelo menos, quanto ao nível de conhecimento daquilo. Aí vem aquela pessoa do nada, do neidle, né, como se diz, sorrindo, rindo o tempo inteiro, gente, gente, olha que legal, com aquele desbunde falso, para falar de algo que as pessoas que consomem aquilo sabem que ela não tem nenhuma intimidade com isso. Mas ainda acontece. Sabe que um dos maiores conflitos, né? Isso aí não é papo meu, isso é da Paula Jacob, deve saber quem é, crítica de cinema. Que é exatamente o jornalismo, a imparcialidade, o marketing e a assessoria de imprensa. O que tu me fala dessa tríade? Ou melhor, não tríade, eu falei 4 aqui. Não é fácil, né? Não, isso não é fácil e sempre existiu, né? Sempre existiu. E eu acho que cada um tá fazendo a sua parte. Eu acho que o assessor de imprensa, o departamento de marketing, ele tá lá para vender o peixe dele. O peixe dele, o seu produto. E ele tem que fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que é destacando e incentivando o que é mais, que tenha mais qualidade, que seja mais positivo, que seja realmente mais bem realizado, e chamar a atenção, olha, isso vale porque é bacana por esses atributos. Aí tem o jornalista, a imprensa, ou outras intermediações aí, que vão filtrar isso, vão ter que avaliar, e a gente não pode também simplesmente menosprezar nós da imprensa, que não somos assessores, o trabalho das assessorias, porque eles fazem a conexão, né? No caso de cinema que tu estava falando especificamente, eles são o caminho para falar, por exemplo, com um diretor, uma diretora, um ator, uma atriz, os produtores, para dar as informações. Eles informam, né? Eles também informam, imprensa, claro. também eles informam, claro, o interesse deles é que a gente fale bem. Mas, né, eles alimentam a pasta. Eles alimentam a pasta, né? Agora, às vezes acontece uma assimetria. Às vezes, por exemplo, acontece de assessorias ou esquemas de divulgação só aceitarem
jornalistas, por exemplo, ou críticos, que falem bem dos... Ainda tem isso? Mas claro que tem. E os que falam mal, às vezes, né, são cortados ou são escanteados, ou de alguma maneira, se eles não conseguem cortar, ficaria muito explícito a retaliação, eles acabam não tendo mais tantas facilidades. E, independentemente disso, Tati, aí sim, esse ainda é um mundo em que os influenciadores ainda são muito presentes e estão crescendo. Essa questão não é mais... Eu me lembro quando antes havia discussão entre o pessoal que tinha blogs, né, os blogueiros, que o pessoal da mídia mais tradicional torcia o nariz, achava que esse pessoal não é sério, eles, né, só estão elogiando, só, né, para ganhar o anúncio da distribuidora dos filmes, etc. Os caras ganham uma grana e aí falam bem do filme e, né, tá pronto, e tem um anúncio lá, o banner. Ainda tem quem faça isso, mas também tem muita gente que trabalha com blog no YouTube, ou mesmo Instagram e outras plataformas, e que fazem um trabalho sério, interessante, pelo menos, de comentário, se não mesmo, e mesmo de crítica de cinema, de música, mas tem os influenciadores, às vezes, que é só realmente para falar bem do produto e ganhando para isso. E que acabam sendo beneficiados, às vezes. Eles que, às vezes, são os que são chamados para fazer as coberturas de grandes lançamentos, para entrevistar, às vezes, artistas internacionais que vêm ao Brasil, ou mesmo, né, irem para fora do país, no Cidade do México, Los Angeles, Nova York, etc., Londres, para entrevistar as equipes dos filmes. Antes eram jornalistas, né, profissionais, de veículos respeitados. Agora, boa parte deles são de influenciadores e que... não detêm o conhecimento necessário da causa. E, obviamente, só vão falar bem, só vão tecer elogios ao produto, né? Por sinal, gente, o Roger tem um podcast maravilhoso que fala sobre cinema no Matinal. Fala um pouquinho rapidinho, que a gente já passou uma hora aqui de papo, passamos uma hora, né? Já passamos uma hora, maravilha de papo. A gente tem... Eu e Marcelo Perrone, que é um colega que trabalhei com ele em Zero Hora também, ele não está mais lá, ele é crítico de cinema também, é jornalista. A gente tem o Cineclube Matinal, é um podcast de cinefilia, né, Tati? Que tem toda quinta-feira um episódio novo. E como é que você assiste direto na plataforma do Matinal, no YouTube? No YouTube e no Spotify. Cineclube Matinal. Né? E a gente fala dos lançamentos dos filmes, né? Os filmes estão entrando em cartaz na semana, ele vai ao ar nas quintas-feiras, porque é o dia, né, aqui no Brasil, que os filmes trocam, né? Nos cinemas tem as estreias do cinema são nas quintas-feiras. Mas a gente fala também, Tati, de produções que estão no streamings. Né? Porque né, a gente não tem preconceito nenhum quanto a isso. A gente gosta de ver cinema na tela grande. Mas a gente sabe que nem sempre é possível e que tem muita produção legal, que às vezes, inclusive, que é feita diretamente para o streaming e que não vai passar no cinema. Então, vamos lá, vamos ver. E séries. A gente fala também de algumas séries. Adoro. Né? Pois é. Sou fã de séries. Eu tenho uma relação meio umbigo com séries. Assim, porque, como eu sou virginiano, mesmo que eu não goste da série, eu tenho que ir até o fim. Maratonar. Eu fico assim, indignado. Às vezes eu tô louco. Eu disse, tem meia dúzia de episódios ainda para ver dessa série que eu não tô gostando. Por que eu não largo? Não, eu vou até o fim. Mas eu gosto de séries também. Quando a série engancha, é uma maravilha. Então a gente fala de série. Então é Cineclube Matinal. Então toda quinta-feira no Spotify, no YouTube, eu, Marcelo Perrone, comentando. E a gente fala também de clássicos do cinema, fala de tudo que for relacionado a cinema e audiovisual. Pra encerrar, Roger, qual o filme que pergunta bem cretina que eu vou te fazer? Eu não vou fazer essa pergunta, não. Qual o filme que é da sua vida? 2 horas aqui, né? Não, da vida não, mas pelo menos do ano, facilitado do ano. Qual foi o filme do ano pra ti? Tirando Ainda Estou Aqui, não vale. É que até do ano passado. Do ano não, do ano passado. Desculpa. Não, eu acho que a gente já falou aqui um pouco, né, sobre o Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho. Eu acho um baita filme, mas eu recomendo ainda
dois outros filmes que eu acho que vão repercutir no Oscar, né? A gente tá falando, porque eu acho que o Agente Secreto vai pro Oscar, viu? E não apenas para concorrer a melhor produção internacional. Eu acho que ele tem boas condições de concorrer a melhor diretor, todos, né? Entre os filmes americanos. Melhor filme, né? Aliás, a lista de melhores filmes nos últimos anos tem tido 10 filmes, então é mais... né? As chances são maiores do filme do Agente Secreto. Não sei se vai ganhar, não estou dizendo que vai ganhar. Sim. Acho que até que não, mas eu acho que ele pode estar nessa lista, e o Wagner Moura eu acho que pode entrar, deve entrar entre os atores, entre os 5 lá para ganhar o Oscar. Mas eu cito 2 filmes americanos também que eu acho que de alguma forma articulam assim. Que rufem os tambores. O primeiro é Uma Batalha Após a Outra, do Paul Thomas Anderson, filme com Leonardo DiCaprio. Filme interessantíssimo, com o Champagne também, que eu acho que deve ser indicado ao Oscar. Adoro Champagne. Acho que o Leonardo DiCaprio vai ser indicado. O Benício Del Toro já ganhou, também está no filme, já ganhou, acabou de ganhar. Eu estava falando nos críticos de Nova York que deram o prêmio de melhor ator para o Wagner Moura. O melhor ator coadjuvante foi o Benício Del Toro por esse filme. É um filme muito interessante sobre um ex-guerrilheiro nos Estados Unidos, e tem uma coisa muito forte com a questão de imigrantes. Então é um assunto muito da hora. Muito atual. Né? Muito atual. E o outro filme que estreou agora também é o Bugônia. Sim, eu vi outro comentário. Filme interessantíssimo, dirigido por Yorgos Lanthimos, um diretor grego, diretor de Pobres Criaturas e a Favorita. Os filmes dele sempre são muito estranhos, e ele costuma rodar os filmes dele em parceria com a Emma Stone. Sempre tem sido a protagonista já de 5 filmes dele. E a Emma Stone está de novo nesse filme. E tem o Jesse Plemons, que é um baita ator. Que nem o Tim Burton gosta do Johnny Depp. Exatamente, essas parcerias, né? Exato. E eu acho que ela vai ser indicada ao Oscar, ele também, e acho que o filme também. E também o filme tem um assunto muito atual, que é a coisa das teorias de conspiração, porque o Jesse Plemons faz um personagem que, conjunto com o primo dele, eles são meio... acreditam tudo que é teoria de conspiração e acham que o planeta está dominado por extraterrestres da galáxia de Andrômeda, que querem dominar o planeta, e que a Emma Stone, que faz o papel de uma CEO de uma grande empresa farmacêutica, ela é, na verdade, um ET que está infiltrada aqui para destruir o planeta. E ele sequestra ela. Bom, e o resto... Então, o filme também é um filme muito interessante, porque trata dessa história de teorias de conspiração. Então tá, Roger, mega te agradeço. Te agradeço, ótimo. Roger, foi excelente. Roger, mil facetas, nem deu tempo para falar tudo que ele já fez, aprontou. Eu queria falar sobre programador de cinema, a gente não falou. Eu ia falar sobre barbershop, que ele foi empreendedor também, empresário, barbershop. Quem se lembra outro programa, então. Outro, com certeza, no próximo. Muito obrigada, Roger. Obrigado. Arrasou aqui. Valeu. Obrigado, Tati. Valeu, querida. Beijo. Valeu. Gente. Até a próxima terça-feira, 21 horas, tem mais.